agora, né, com muita honra aí, nós vamos apresentar a nossa próxima palestra, da teoria à prática, desmistificando o ambiente psicossocial do trabalho e seu papel nas organizações. Convido especial para esse painel o Dr. Gustavo Nicolai, nosso grande Dr. Gustavo Nicolai, nosso querido. Tudo bem, doutor? Tudo bem, pessoal. Obrigado. Certo. Nosso querido doutor Alexander Buarque, que também é presidente da PMT. Dois doutores maravilhosos, muito bem-vindos, tá? Que agregam sempre muita comunidade. E a Daniele Mendes, a famosa Dani Mendes, nossa coordenadora aqui de comercial do SOC. Pessoal, muito bem-vindos. Tenho certeza que essa nossa comunidade gigante está em ótimas mãos e será um show, sem dúvida. O palco é todo de vocês. Obrigado, Aline. Muito obrigado. Bom, pessoal, que bom ter vocês aqui comigo. Eu não tenho nem roupa para usar para estar com vocês aqui, gente. A gente tem aqui dois grandes mestres, né, comigo. É uma honra estar aqui com vocês para a gente discutir um tema tão atual e tão essencial que é a NR1, avaliação psicossocial e saúde mental. Esses assuntos, né, a gente vem falando bastante, né, doutor Gustavo, Alex, esses assuntos têm gerado debates muito importantes no mercado de SST e que impactam diretamente a forma de cuidarmos das pessoas no ambiente de trabalho. Então, mais do que isso, hoje a gente tem aqui a oportunidade de aprender com esses dois profissionais tão incríveis, mestres que eu admiro profundamente, e não apenas pelo conhecimento técnico, mas pela humanidade e dedicação que vocês colocam em tudo. Mas agora eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês se apresentem e para que vocês conduzam essa verdadeira aula. Obrigado, doutor Alex, obrigado, doutor Gustavo, por estarem aqui conosco, e o palco é de vocês. Obrigado, Dani. Segue aí, Alex. A bola está contigo. Não estamos sem áudio. Não. Vou ver se você traz o seu áudio aqui. Também não. Também não. É sempre assim, né? Quem faz ao vivo... Quem sabe faz ao vivo. Calma que a gente vai voltar com a áudio. É rápido. E agora, gente? Estão me ouvindo bem? Agora sim, Alex. Então tá bom. Eu acho que eu vou até tirar esse fone aqui. Pera, eu acho que vai ficar melhor. Pera aí. Tirar aqui. E direto no computador. Pronto, gente. Agora tá melhor, né? Estão me ouvindo? Perfeitamente. Ok, então vou compartilhar a tela aqui. Na verdade, o começo da nossa apresentação vai ser pelo Gustavo, mas nós vamos começar aqui com uma perguntinha que eu gostaria que vocês respondessem, tá? Aqui ao vivo, que é justamente que tem tudo a ver com o nosso tema, com a nossa temática aqui. Deixa eu só compartilhar aqui esta pergunta, que é esta aqui, gente. Aqui tem um QR Code. Vocês estão vendo já meu QR Code? Estamos Todo mundo vê meu QR Code? Então tá. Nós queremos saber se o quanto que vocês têm de clareza hoje sobre a importância, né, que tem os fatores psicossociais, assim, quanto que eles são importantes aqui para o resultado da empresa, tá? A gente colocou esse QR Code, vocês podem acessar, mas para ligar o QR Code eu preciso passar para o próximo slide, que é justamente a pergunta novamente, né? E ele está ali no cantinho, então está um pouquinho menor para vocês, e a gente gostaria que vocês respondessem aqui este questionário que a gente tem aqui na tela. Então vai aparecer essa perguntinha no celular de vocês, a gente vai dar uns 2 minutinhos, que é basicamente uma conexão com o nosso título, né? A gente quer entender aqui de vocês se faz sentido, né? A gente vê muitas conversas, muitos mitos. Eu acho que a gente está aqui justamente para desvendar alguns mitos, né, Gustavo, em relação a esse aspecto psicossocial. E aí a nossa ideia aqui é saber de vocês o que vocês pensam em relação aí a esses itens. No final, a gente vai voltar a discutir aqui sobre esses itens
sobre essa perguntinha no momento da nossa discussão. Vou passar a bola para você, Gustavo. Maravilha, deixa agora eu compartilhar a tela aqui. Um minutinho para a gente ver. E daí a gente começar. Ok, já abri minha tela aqui dentro, compartilhar a tela inteira. Vamos lá, vocês estão vendo minha tela agora? Aí sim, com certeza. Bora lá, bora para a nossa tarefa. Primeiro agradecer ao SOC, né? Todos os eventos eu estou aqui presente. É uma história de vida entre a nossa formação, a construção da saúde e segurança no Brasil, o que a gente acredita dessa ferramenta, as potencialidades que ela tem. A minha vida começou e nunca mais saiu do SOC, né? Eu não saí dele, ele não saiu de mim. É algo que a gente carrega com muito orgulho, está aqui. Também não dá para deixar de cumprimentar muitos amigos que estão aí no background, aí nos bastidores, que estão assistindo. Se eu fosse mandar um abraço para todo mundo, né, não ia dar tempo suficiente. Então, obrigado por nos assistirem aqui, obrigado por fazerem parte disso, contem sempre com a gente. O Marco postou, né, nós estamos redefinindo o futuro da segurança do trabalho. Ele esqueceu uma palavra, tá, Dani? Da saúde e segurança do trabalho. Acho que ele comeu ali bola e não percebeu. Então, só para lembrar que é mais do que só segurança, né? Segurança é um pilar importantíssimo. Brincadeira à parte, vamos entrar na nossa temática, é uma provocação especial que eu faço com todo mundo sobre a questão dos riscos psicossociais, para trazer essa introdução. Quem sou eu? Está aqui em tela, sou médico do trabalho e ergonomista por formação. Importante, né? Quais são os meus conflitos de interesse? O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma empresa hoje de consultoria voltada para SESM, de prestadores em saúde e segurança. Eu faço consultoria de SOC, implantação, customização, desenvolvimento de SOC. Faço alguns trabalhos de auditoria, alguns cursos e treinamentos. E a gente está aqui a convite do SOC sem qualquer remuneração. É importante que se diga que a gente vem falar livremente sobre isso. O tema que eu trago agora, que é o psicossocial, não é um tema que eu tenho feito curso, ou tratativa, ou produtos à venda, a gente não está comercializando nada, fala livremente sobre isso. Então, bora lá, deixa eu puxar a reta aqui. Nós estamos falando do ambiente psicossocial do trabalho, né, e saúde mental. É importante que a gente faça, assim como nos países europeus, uma distinção entre o que é saúde mental, um conceito bem mais amplo, o indivíduo inserido na sociedade, com problemas financeiros, familiares, religiosos, culturais, de personalidade próprios em trabalho, e o que é o ambiente psicossocial do trabalho propriamente dito para a gente. E é essa provocação que eu faço nos slides seguintes. Imagina o seguinte, né? Essa notícia saiu em março, todo mundo mostrou. Brasil vive uma crise de saúde mental, maior número de afastamentos e ansiedades por depressão. Se a gente não tinha uma crise, quando vem uma rede de mídia e coloca essa notícia, agora sim a gente tem uma crise e está vivendo uma crise de saúde mental. E quando a gente diz que para um bom entendedor, meia palavra basta, quando a gente fala que são afastamentos do trabalho por transtornos mentais, fica parecendo que o responsável é o trabalho. Calma lá, pisa no freio aí, não é bem assim, a gente vai voltar nessa reportagem. A gente está vivendo uma histeria coletiva em função da NR1. Está todo mundo vendendo tudo, curso, mentoria, sistema, modulagem e tantas outras ferramentas para fazer saúde mental, dizendo que agora pela NR1 saúde mental é obrigatório nas empresas. Calma lá, avaliação dos riscos psicossociais, o ambiente psicossocial, então a gente precisa ter um pouco de discernimento aqui dentro. E é para isso essas provocações sequenciais aqui dentro. Vamos juntos? Olha, eu sou um cidadão brasileiro, assim como vocês, ou a maioria, e como tal, a gente tem os nossos deveres, destaco aqui 2 deles, lá na nossa Carta Magna, cumprir as leis e pagar os nossos impostos. Né? Diz o economista que na vida 2 coisas são certas, a morte e os impostos, e isso a gente o faz, e faz muito intensamente. Mas existe um outro lado na Constituição que é importante para a gente. Quais são os nossos direitos? Está lá na Constituição e, portanto, deveres do Estado, a gente não pode esquecer disso. E aí, resumindo, educação, saúde, alimentação, moradia, trabalho, previdência, segurança e transporte. Será mesmo que o Estado brasileiro, não estamos falando de um governo, nem de um lado, nem de outro, mas será que o governo entrega, que o Estado brasileiro entrega isso aos seus cidadãos de forma satisfatória para que a gente possa cumprir aquelas nossas necessidades básicas de vida, o que um cidadão precisa para viver? O fato é que nós estamos numa bolha. Se essa bolha ainda não estourou, está prestes a estourar por conta de diversos fatores. Eu elenco nessa bolha
aquelas que são as nossas prioridades, aquilo que são as necessidades básicas, lá de Maslow, do ser humano, dentro desse ambiente geral. E vamos fazer uma análise conjunta aqui, tá bom, para ter uma das necessidades básicas, entre tantas outras que eu vou falar, a moradia. Será mesmo que o Estado brasileiro propicia ao seu cidadão o acesso à moradia? A gente sabe que não. Tá. E transporte, então, será mesmo que a gente tem boas e eficientes redes de transporte, opções de metrô e tantas outras, de trem, para permitir ao nosso cidadão se deslocar com categoria? Não, provavelmente não. Tá. Então, quem sabe educação? Será que as nossas escolas são realmente boas escolas no âmbito público? Ou nós, trabalhadores aqui na ponta, né, temos o desejo de trabalhar para poder colocar nossos filhos numa escola melhor? Percebam essa dissidência da falta do Estado brasileiro. Tá, então, quem sabe na saúde, o sistema de saúde, o SUS é excelente na teoria, mas no papel, a falta de recursos, as condições não operam como deveriam e não entregam ao cidadão aquilo que a gente podia ter de melhor, uma boa saúde pública e de qualidade. A gente perde eventualmente nesse sentido. Vamos adiante. Segurança pública. Talvez essa seja aquela que a gente não consegue comprar. Eu posso comprar moradia, transporte, educação, saúde, alimentação e todas as outras. Mas segurança pública, quando eu sair na rua, o meu risco é o mesmo. Será que o Estado brasileiro entrega o que a gente deveria receber em troca do pagamento de impostos na segurança pública? Será que a gente tem alimentação adequada, pensando no trabalhador que com salário mínimo tem que comprar uma cesta básica para sustentar a si próprio e a sua família? Isso realmente é suficiente? Olha os preços variando, o preço do café, o preço do ovo e tantos outros alimentos importantes que a gente visualiza. A falta do Estado aqui é verdadeira. Então, tá bom, emprego, né? O Estado precisa ser um gerador de emprego. Será mesmo que ele é isso? Vamos montar uma loja no shopping, Alex. A gente vai junto, monta uma loja de chocolate no shopping. A chance da gente quebrar alguns anos pagando impostos, tributos, taxas, encargos, vai ser alta. Quando não formos fiscalizados no dia seguinte, alguém vai bater lá, todo mundo já viu essa história, e pedir, cadê o seu PGR, seu PCMSO, cadê seu LTCAT? Dentro daquele ambiente, falta o Estado presente na vida do cidadão. Tá bom, salário, né, também um dos itens. Será que o salário definido como salário mínimo permite ao trabalhador sustentar a si próprio e, quiçá, a sua família? Não está claro para a gente. Tá bom, vamos lá. Então, pelo menos o dia que a gente aposentar dá para ficar tranquilo? Não. Previdência, falta para o cidadão brasileiro. A gente vai provavelmente usar o dinheiro da Previdência para comprar os remédios da aposentadoria, quiçá conseguir pagar um plano de saúde, né, um sonho do aposentado. Hoje, muitos de nós, aqueles que podem, pagam isso para os seus pais. E, por fim, né, será que o Estado brasileiro, é um exemplo de moralidade? Vamos olhar a história do Brasil, com tantas variáveis políticas, com um histórico longo de ditadura, de corrupção, de tantas vertentes aqui dentro, falta muita clareza. Vocês vão lembrar comigo aqui, vocês lembram daquela musiquinha da Xuxa, do show da Xuxa? Todo mundo está feliz. Ninguém está feliz. A vida aqui, essa bolha não é um show da Xuxa. Na verdade, a gente tem uma lacuna, uma carência do Estado brasileiro. Daí vem outros probleminhas. Lá na ponta, lá em cima, a família, a presença da família, mas para mim ter família eu preciso de tudo isso que está do outro lado, para ter suporte social. Sem isso é mais difícil manter uma família. Vem para nós os vícios, os velhos e os novos, o álcool e drogas, que podem aumentar o consumo de bebidas, o tabaco, o cigarro, mas os novos vícios, as redes sociais, os likes que a gente tem pela frente, a vida vai mal, o dinheiro vai mal, o trabalho vai mal, nas redes sociais. O meu vizinho está lá viajando, sempre comendo em restaurantes maravilhosos e a vida está muito bem. Isso provoca o meu sentimento de por que eu não consigo ter aquilo nas redes sociais. E quando não são as novas variáveis, as bets, né, que estão 100% legalizadas, mas pagam impostos e levam muitas vezes o trabalhador à falência. E quando não, os jogos ilegais, o jogo do tigrinho popularizado. Tudo isso vamos fazer essa bolha inflar. Nós vivemos uma disrupção no pós-pandemia, a gente não conseguiu voltar ao antigo normal, né? A gente vive um novo normal no pós-pandemia, com reflexo e com 2 desafios gigantescos para os próximos anos. Não sei se dá para ver bem aqui, mas a inteligência artificial, né? Daqui para frente mesmo, trabalhos técnicos. Um trabalhador faz com IA o que 3 ou 4 ou 5 ou mais trabalhadores fazem, isso representa nos próximos anos embarcado na tecnologia, a redução de empregos dos especialistas, e fora isso a automação, também a redução efetiva de postos de trabalho
em função da automação. Antigamente, a gente tinha empresas com 40 mil, 50 mil, 60 mil funcionários. Hoje elas têm 10, 6, 3, 2, 900 funcionários dentro do seu quadro, todo o resto é automatizado. A gente corre o risco de viver num país de benefícios sociais nos próximos anos pela lacuna de emprego. Tudo isso inflama o nosso ambiente. Ok, tá, e o trabalho? O trabalho está aqui sim. Um quarto da nossa vida, ali pensando até a expectativa do IBGE, do 0 aos 79 anos para as mulheres, um quarto da nossa vida a gente passa no trabalho, um pouquinho menos que isso. O que a norma regulamentadora pede para nós é que a gente olhe para os fatores de riscos do ambiente do trabalho. Percebam, saúde mental é algo bem maior, o indivíduo inserido no todo dentro de uma sociedade, com a presença do Estado, com todos os desafios postos, dentro do ambiente de trabalho, a gente é convidado a olhar para os fatores de risco. Quando a gente erra no trabalho, quando a gente cobra demais, quando a gente estabelece metas que o trabalhador não pode cumprir, exige dele resultados que ele não pode atingir, quando a gente não dá os recursos para esse ambiente ou para esse resultado. Olha que interessante, estimativas apontam que 1/4 da população brasileira já usa ansiolíticos ou antidepressivos. Vocês vão ver na pauta seguinte, né, os impactos disso na ponta. Podemos dizer que este ambiente geral, ele é um fator gerador do adoecimento mental e provavelmente é o maior de todos que a gente tem na ponta. É ele quem agrava o cidadão. Tivéssemos nós um Estado presente, não seria dessa forma, a gente poderia ter uma sociedade bem diferente. Tá bom, então nessa época, ou nessa hora, vocês estão olhando para esse slide pensando assim, entendi, eu sou um sobrevivente, porque apesar de tudo isso, eu sobrevivi a esse impacto todo e a ausência do Estado na minha vida. Tá bom, e como é que você sobreviveu? Quem te deu? Como você conseguiu o que o Estado não te deu? Como você conseguiu melhor emprego, melhores salários, um plano de saúde, ticket, o vale-refeição, melhores condições de transporte, de segurança, de educação, sistemas de previdência privados, menos vícios, porque você está trabalhando, você está lá envolvido com um propósito, e exemplos de moralidade no trabalho. E a gente não pode esquecer o trabalho como um dos pilares das pessoas aqui, como um fator protetor, um fator promotor de saúde para esse ambiente. Então, primeiro ensejo, né, olha, via de regra, a gente não pode esquecer, o trabalho é um fator importante na vida das pessoas, saúde mental é um todo, é bem mais amplo e bem mais complexo, e quando a gente olha para o fator psicossocial, nós estamos falando do ambiente psicossocial do trabalho. Olha, quem paga a conta, né, o patinho feio, somos nós, a empresa virou o patinho feio. Vamos relembrar isso aqui? Essa reportagem para nós é bem recente sobre aquilo que a gente estava falando em antidepressivos e ansiolíticos. Um pesquisador da Fiocruz escreveu isso aqui. Jovens querem diagnósticos psiquiátricos. A indústria farmacêutica, as redes sociais, ajudam a juventude a definir uma identidade para o uso de remédios. Todo mundo já toma um remedinho. É bem frequente nos ambientes que o trainee, que o estagiário, que o menor aprendiz já entra em fazendo terapia ou tomando medicamentos, num cenário diverso. E quem ganha com isso na crítica? A indústria farmacêutica. Calma, muita calma nessa hora. A gente não pode ser mais realista que o rei. Esse é o efeito de uma crise, vamos dizer assim, contada na saúde mental. Olha para esse outro momento. Lembra daquele primeiro slide? Olha as duas pérolas desse slide. Quando a reportagem traz para nós, ela diz o seguinte, o que explica esses afastamentos? De quem é a culpa? Do mercado de trabalho e da pandemia. De novo, trazendo o ensejo do trabalho. E, por fim, a pérola das pérolas. O que o governo vai fazer? O que o Estado brasileiro vai fazer? Entendi. Ele agora resolveu que ele tem que dar saúde e educação, vai reformular tudo aquilo que a gente não tem fornecido pelo Estado? Não. O governo entendeu que vai revisitar a NR1 e fiscalizar e cobrar as empresas em relação ao cumprimento destas normas no ambiente de trabalho, sem, no entanto, fazer aquilo que a gente precisava como cidadão. Sabe como é que a gente chama isso? Alguém achou um bode expiatório. E o bode expiatório da vez são as indústrias. Muita calma nessa hora. A gente tem trabalho, a gente tem responsabilidade, tem o nosso papel. Mas saúde mental não é uma responsabilidade isolada das empresas, quiçá a maior delas. A maior delas é o ambiente social. Querem ver uma retórica sobre isso? Olha essa reportagem também que saiu no mesmo mês, no final de março desse ano de 2025. A Finlândia foi eleita a 8ª vez um país mais feliz do mundo, né? Por que eles são tão felizes no mundo? A reportagem é ótima. Está ali a lista mágica. Não tem segredo. Tem trabalho e tem entrega. Agora, olha para essa lista e pensa o que a empresa pode fazer.
Confiança no governo e na polícia. Segurança jurídica e previsibilidade dos problemas do Brasil, mesmo em riscos psicossociais. Ninguém sabe como levantar psicossociais, porque a norma não fala. Eu posso fazer o melhor trabalho do mundo, mas o fiscal pode entender que não foi suficiente ou não gostar do que eu faço. Isto não é ter segurança jurídica. Nós estamos aqui sustentando uma justiça do trabalho dentro desse perfil. O Brasil é um dos poucos países que tem uma justiça dedicada ao trabalho. Para quê? Alguém tem que sustentar essa justiça. Confiança uns nos outros, transparência e menor corrupção, educação equitativa e de qualidade. Imagina que lá o filho do presidente estuda na mesma escola do filho do ajudante. Ambos com as mesmas chances educacionais. Que fantástico. Saúde pública de qualidade ou, como faz falta, direito a acesso à natureza, acesso à cultura, segurança pública, infraestrutura urbana e de transporte, serviços públicos. E ali, por fim, o último item, né? Tempo flexível para o trabalho e para a família. Aqui sim a empresa pode ajudar. Quanto mais flexíveis os horários de trabalho for, a gente pode fazer a nossa parte. Mas a Finlândia não tem uma crise de saúde mental. Por quê? Porque não tem fórmula mágica. Tem trabalho, tem entregas do Estado para os seus cidadãos. Beleza? Bora lá. Na prática, a gente brinca que colocou aqui dentro uma cortina de fumaça. Olha, para ninguém perceber tudo aquilo que está acontecendo ali, que a gente não vai resolver a ausência do Estado na vida, vamos arrumar um bode expiatório e botar a responsabilidade sobre o ambiente empresarial. Né? Este mesmo gráfico, eu trago ele de novo aqui dentro, e ali na lateral a gente coloca a quantidade de benefícios do tipo acidentários identificados pela Previdência. E olha que interessante, enquanto os benefícios subiram por ansiedade e depressão, os benefícios acidentários estão no 4º ano com queda consecutiva. Será que eles foram mal diagnosticados? É possível? Pode ser. Mas pensa só, os últimos anos, o nosso ambiente empresarial mudou? Com certeza mudou, é dinâmico. Agora, dizer que o ambiente e as condições de trabalho pioraram nas indústrias é bem diferente. Na prática, a maioria das empresas vem ampliando os benefícios, ampliando as ações de saúde, os programas de suporte, todas as ações sociais que faz, tentando melhorar o seu ambiente. Seria esperado que a gente tivesse uma redução real desses casos de transtornos mentais. Mas não, agora a gente vive uma crise de transtornos mentais. É um paradoxo, propriamente dito. Imagina aquele cenário importante. Você tem funcionários e está preocupado com a saúde deles. Aí você oferece para eles um plano de saúde. Você faz um esforço empresarial, paga aquela conta para ter um plano de saúde, e o que seria esperado em relação ao absenteísmo? Bom, já que eles têm acesso à saúde de melhor qualidade, podem fazer exames preventivos, eu espero naturalmente que o absenteísmo vai reduzir. E na prática, esse é o paradoxo, quando eu dou acesso a eles ao serviço médico mais fácil e rápido, hoje, por telemedicina, o absenteísmo sobe e sobe muito. Né? Então, paradoxos que a gente vive o tempo todo dentro desse perfil. Para a gente não esquecer, tem um detalhe, lembra? Saúde mental não é uma obrigação das empresas, é avaliar fator de risco psicossocial, ambiente psicossocial do trabalho. Saúde mental é um conceito mais amplo. Mas quem paga o pato? E não é esse pato bonitinho, sorridente, não. Quem paga o pato são as empresas. Porque se eu não fizer nada, perceba, agora sim, nós não temos alternativa. Se eu não tiver nada, se eu não tiver uma ação específica, se eu não trabalhar a saúde mental, que é o que a Alex vai trazer para a gente, eu vou mexer e vou perder em produtividade, absenteísmo e presenteísmo, rotatividade. Vou pagar a conta lá nos planos de saúde com aumento da sinistralidade, utilização de serviços, vou ter prejuízo no clima organizacional, na satisfação com o trabalho e produtividade por consequência, nos afastamentos acidentários, isso impacta no processo, nas custas com o FAP, né? O Brasil tem um sistema de bônus malos e paga mais quem afasta mais, isso vem para a conta da empresa, sem contar um enredo que já está deflagrado, que é a judicialização. Tudo agora virou pleito na Justiça do Trabalho sobre situações em que eu sofri assédio. A gente tem alguns cases depois para comentar, que são muito interessantes. Mas tudo virou um problema da Justiça do Trabalho. Há casos muito bem tratados, muito bem avaliados, e há casos que estão no vácuo ou que estão condenando as empresas, e justamente a gente tem visto situações como essa. Exemplos, né, coisas que a gente vive no dia a dia, é a bancária afastada por depressão, depressão grave na sua alegação, pedindo dano moral existencial e pedindo uma pensão vitalícia, mas que quando chega na perícia, aparece as informações, ela acabou de ser aprovada na faculdade de medicina da cidade dela. Para trabalhar no banco não pode porque ela sofria assédio, mas para continuar estudando, ela pode. Então são conflitos de interesse relativos aos psicossociais
que avançam muito nesse ponto. Mais 2 exemplos. Hoje o trabalhador brasileiro, ele não pede para sair da empresa. Pede para sair 02, não era assim o filme? Ele pede para ser mandado embora. E não manda embora para ver. Você sabe o que ele faz agora? Vai lá e pega o atestado. 15 dias, eu estou estressado, burnout. Eu estou com problemas aqui por conta da carga de trabalho. E quando não, ele vai para um afastamento previdenciário. O contrário é verdade também. Ele está querendo sair, mas não sabe como falar para a empresa, porque ele sabe que a empresa não manda embora. Ele não quer perder os seus direitos, né? Quando ele é mandado embora, aí o que ele faz? Começa a trazer atestado. Antes era atestado de gripe, de gastroenterite, de jeca, de osteomuscular, agora a moda são os atestados por transtorno mental. Aí eu estou ansioso, eu estou deprimido, eu estou estressado, eu estou com burnout, eu estou com síndrome do pânico e tantas outras categorias e diagnósticos que a gente tem pela fonte. Então, novo cenário, a gente já viu esse filme, né, Alex? Lá atrás eram as perdas auditivas, foi uns 10 anos vivendo com isso, a gente aprendeu, a gente viu depois esse cenário com as Ler-Dort, de novo, mais uma década, para não dizer 2 décadas de Ler-Dort, até a gente entender que a Ler-Dort tem cura, que não é incurável, que não é uma característica permanente, e agora a gente vive um novo ciclo, focado nos transtornos mentais, nas doenças mentais, no adoecimento mental. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Para introduzir, né, tecnicamente, para a gente não esquecer, o que a NR trouxe para a gente foram uma citação 2 vezes, né, NR1 que entra em vigor em maio do ano que vem, sobre a avaliação de fatores de riscos psicossociais dentro do pacote, vamos dizer assim, dos riscos ergonômicos. Ela trouxe para a gente a necessidade e importância da participação dos trabalhadores. Nada sobre mim sem mim, né? Já é importante entender que eu tenho que ouvir os trabalhadores, já é um preceito da ergonomia bem forte e significativo. Não adianta eu achar que eu sei sem ouvir os trabalhadores, e fez uma correção técnica em relação ao número de trabalhadores expostos. Na prática, isso não modifica o grau de risco, isso modifica a priorização daquelas ações. Bom, quando a gente fala, esse é meu último slide aqui, de análise de risco, né, aquele trabalho que a gente vai fazer no PGR, GRO, gosto de mostrar esse slide como uma provocação. Existem 2 erros críticos e importantes. O primeiro é superestimar o risco. Então, eu estou fazendo uma avaliação de risco superficial, quer saber? Eu vou botar risco para todo mundo. Isso vai para a documentação legal, conforme o caso PCMSO e ASO desse trabalhador. Isto pode subsidiar a geração dos nexos previdenciários, todo o impacto financeiro, equivocadamente, tá? E isto pode subsidiar o que a gente nos preocupa muito, a judicialização nos próximos anos. Está lá nos documentos legais o reconhecimento daquele risco de forma superestimada. Já é um problema técnico. O outro lado dessa moeda é subestimar o risco, deixar de dar valor para aquele risco que está ali na nossa frente. E aí um problema de responsabilidade técnica, negligência ou imperícia dos técnicos que fazem esse levantamento. Isso a gente tem que tomar cuidado. Eu vou ter o desfecho, como eu não vejo risco, eu não trato o risco, eu vou ter o desfecho como doenças e acidentes do trabalho e vou estar sujeito a autuações. Qual é o desafio de todo mundo que está aí do outro lado, nesta tarefa que é a análise de riscos, né? Identificação dos perigos, análise de riscos, é encontrar o prumo, o meio do caminho, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Dito isso, Alex, segue na bola, por favor. Vou interromper meu compartilhamento aqui. Excelente, Gustavo. Vou compartilhar minha tela, só deixa eu colocar aqui já no modo de apresentação, fazer um intercâmbio de telas aqui. E eu aproveitei aqui, Gustavo, e tomei a liberdade de tirar alguns itens aqui da palestra, já que você estava fazendo algumas apresentações, para a gente poder ser mais dinâmico e ter um tempo para que a gente possa discutir depois no final. Primeiramente, parabéns, estava sensacional. Aprendi muita coisa já de cara aqui com você. E também quero fazer minha apresentação. Eu sou Alex Buarque, Alexander. Eu coloco o Alex porque é mais fácil para não confundir com o Alexandre. E sou médico do trabalho, sou ergonomista, gosto muito da temática de transtornos mentais do trabalho, que tem muito a ver com a formação de ergonomia que eu fiz pelo CNAM. Tenho formação também em gestão de projetos, sou presidente atual da PMT, trabalho como gerente médico, um longo tempo aí de carreira em vários segmentos. Tive muitas parcerias com o Gustavo, que é um cara excelente, desde da minha formação, que a gente se formou junto, né, em medicina do trabalho. E também sou coordenador, supervisor de alguns cursos na área de saúde, segurança, medicina do trabalho, ergonomia, etc. Bem, o que a gente queria hoje é falar de alguns mitos. Eu queria trazer aqui de uma forma mais didática e dinâmica, porque o tempo é curto.
Então, tentar trazer algumas questões que, às vezes, para nós, a gente tem aquilo como uma verdade absoluta. E eu queria, às vezes não é nem nós, é alguém que está lá na empresa, e aqui talvez dê alguns insights para a gente conseguir desconstruir esses mitos, e que é fundamental para que a gente possa fazer alguma transformação no ambiente de trabalho. Eu acho que mais importante do que tudo isso que o Gustavo trouxe, que é sensacional em relação a, agora a gente tem que medir, e o cenário não é fácil, é extremamente complexo. Não é só medir os riscos, mas sim a gente entender o contexto para que a gente possa executar ações que sejam de fato efetivas. Então, o primeiro mito que a gente quer desmistificar é aquilo que o pessoal fala: olha, ele tem depressão, então é melhor não contratar. Ou seja, existe aquela ficha clínica, o pessoal preenche no SOC você tem depressão, você tem ansiedade, e aquele medo de eu informar se eu tenho alguma condição de saúde mental na empresa, com medo de eu que eu não seja contratado. E existem alguns profissionais também do outro lado que têm essa visão e dentro da empresa também. E para tirar esse mito da cabeça, a gente não pode esquecer que saúde mental não é o oposto de doença mental. Quando eu falo de saúde mental, como eu aqui, eu acredito que nesse momento eu estou com uma boa saúde mental. Estou aqui em condições de falar com vocês, estou bem. Ele não é o oposto de saúde, de doença mental. Ou seja, o fato de alguém ter depressão, ter ansiedade, ter qualquer outro transtorno, não quer dizer que ele não tenha saúde mental. E aí transforma essa palavra saúde mental em condição, aptidão, capacidade para o trabalho. Então, alguém que tem uma depressão, que toma medicação e está controlado, e vai ser 30% da força trabalhadora com algum transtorno mental, ele está em condições de trabalhar plenamente para o resto da vida. E assim como ele, nós também temos altos e baixos. Às vezes eu não acordo legal, às vezes acontece um fato na minha vida que eu preciso ter uma situação para resolver, mas o que importa para a gente não é se alguém tem algum transtorno, mas sim se esse transtorno está controlado, está medicado. Às vezes a pessoa fala assim: eu não tomo remédio igual você, né? Bom, mas talvez devesse, porque se tomasse o remédio estaria controladinho igual eu tô. Então, a lógica aqui, com todo o respeito, aqui não estou querendo brincar com o transtorno, mas sim mostrar para vocês que as duas coisas não são opostas. A gente está querendo trazer aqui para vocês que saúde mental, a gente até usar de forma correta. Eu tenho um problema de saúde mental, não, você talvez tenha um transtorno mental, tem alguma condição que não está legal, mas a gente nem confundir as coisas e nem entender como opostos. E para entender, a gente tem que entender que quando a gente está falando de saúde mental, e especificamente no trabalho, a gente está falando de algo que a gente chama de equilíbrio. Equilíbrio entre as demandas, aquilo que me pedem para fazer no trabalho, aquilo que eu tenho de situações da minha vida também. Vamos colocar tudo nessa balança aqui. E do outro lado, os recursos que eu tenho disponíveis. E se essa balança ela não está bem equilibrada e ela cai para algum lado, né? Para o lado das demandas, que elas são maiores do que os recursos que eu tenho. A gente vai falar sobre eles agora ali na frente. E aí eu falo, as questões pessoais têm um peso importante aqui, até como recurso de proteção. Então a gente tem que ter esse olhar, né? E às vezes o contrário. Então, este equilíbrio é fundamental. Então, quando a gente tem esse olhar, por isso que a gente, embora ouça lá fatores de riscos psicossociais da norma, a gente está falando de fatores psicossociais. Porque, diferente de outros riscos, o psicossocial, se eu tirar a demanda, tiro o trabalho, não tem trabalho. Então, o objetivo do trabalho não é excluir a demanda, né? Porque a demanda é importante e a dificuldade é importante, né? Vários aspectos que a gente acha que é ruim do trabalho, eles são importantes para algumas coisas que a gente vai ver mais para frente. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio. Então, por isso, trago para vocês agora um segundo mito que a gente ouve muito. Quanto mais pressão, maior o resultado. Será que é bem assim? A gente ouve muito disso, né? Vamos lá, vamos aumentar a meta, vamos fazer mais. Ô, Alex, oi. você está compartilhando? Gente, não estou. Volta, por favor. Volta, por favor. Ixi, Maria. Você me avisa, porque meu computador coisas, viu? De cortar o compartilhamento. Vamos lá. Costuma ser a peça que fica atrás do teclado. Não, eu ainda estou para descobrir o que está acontecendo. Tem alguma coisa aqui sinistra no meu computador. Eu estou dando aula, às vezes acontece isso. E se sair, você me avisa, porque eu não vou tirar o compartilhamento em nenhum momento, tá, Gustavo? Então, o segundo mito que a gente tem para falar aqui é: quanto mais pressão, maior o resultado.
Ou seja, esse mito que a gente ouve muito, ele funciona até certo ponto. Vamos olhar esse gráfico aqui, é interessante que ele tem mais de 100 anos esse gráfico, tá? Ele mostra aqui uma pesquisa que foi feita em ratinhos. É claro que depois ela foi comprovada em estudos em humanos, mas ela começou aqui. E o gráfico, é claro, foi normalizado. Essa curva não é tão bonita como a gente vê aqui. Mas ele mostra de forma muito clara que se eu aumento o estímulo, quanto eu aumento mais pressão, os ratinhos mais desempenhavam as atividades que tinham lá para executar. Mas chega um momento, nesse estímulo máximo, que quanto mais eu pressiono, não fica igual. Ele cai, e pode cair até zero, né? Porque, ou seja, a pressão ela tem que ser medida, ela tem que considerar as variabilidades em minha mesmo. Nem todo dia eu acordo igual. Que dirá se eu sou igual ao meu colega que trabalha comigo no trabalho. Então, quando esse estímulo então está prejudicado, vai piorar o resultado. Então, será que ao fazer pressão vai aumentar? E a gente aprendeu a absorver isso. Antes tinha o Scrum. Lembra aquele livro do Scrum? Faça o dobro na metade do tempo. Ótimo. É legal, eu quero fazer o dobro, né? Na metade do tempo. O problema é que sobrou um tempo. E o que eu coloquei nesse espaço desse tempo que sobrou? Mais trabalho. Mais dobro. E mais dobro. E aí não parou por aí, porque o que aconteceu? Veio a inteligência artificial. Vamos fazer 1000 vezes mais com 1000 vezes menos tempo. E aí sobrou um tempo. E o que eu coloquei nesse tempo? Mais coisa para fazer, porque eu quero me tornar mais eficiente, eu quero ser melhor. E a gente não ocupou esse espaço. De quem que esse espaço? É da empresa? É meu? É compartilhado? A gente coloca uma coisa aqui, a gente usa esse tempo para a gente raciocinar e ter alguns planejamentos. Será quem está usando esse espaço? E é esse cuidado que a gente tem, porque às vezes esse espaço é para ser ocupado de nada. De nada. Já viu ficar parado para trabalhar? Não, não é essa a lógica. A lógica é diferente, é porque eu consigo executar as condições dependendo da minha condição. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que é uma história de um lenhador. Eu gosto sempre de contar essa história. Que ele estava lá na floresta, um lenhador experiente e um outro novato que chegou agora. O novato queria mostrar serviço, já chegava de manhã, logo cedo, já passava o dia inteiro cortando a árvore, e o outro lenhador parava um pouco, ia para casa e voltava depois de 1h30. Ao final do dia, sempre a pilha do lenhador experiente era maior do que a do lenhador novato. Já até que chegou um certo ponto, determinado ponto, passou uma semana, esse lenhador novato foi perguntar para ele: e aí, mas como é que você consegue chegar nesse resultado se eu paro aqui, se eu sigo direto, trabalho o tempo todo e você parou aqui, foi para casa para descansar? Como que você consegue entregar mais? E aí a resposta foi: é porque eu fui afiar meu machado, não fui descansar. Ou seja, a gente precisa, o nosso corpo e a nossa mente precisa desse tempo. Esse tempo que é justamente para afiar o nosso machado. Então, quando a gente fala de tempo como dinheiro, não, tempo é vida. E a gente vai voltar para isso lá no último slide. Mas essa é um ponto importante da lógica. A gente nunca, não quer dizer que a gente vai chegar numa condição onde eu vou conseguir chegar parando sem pausa, sem nada e até um resultado. Então esse é um primeiro ponto. A pausa ela é importante para que eu possa, que meu cérebro se afie, que meu corpo se recupere, para que amanhã eu continue trabalhando. E não só isso. Olha só esse mito 3 que a gente quer trazer aqui. Esse aqui é o mais falado. E é falado por nós, o pessoal da saúde mental, o pessoal da ergonomia. A gente fala: não, o trabalho não adoece, ele protege. Ou o trabalho está me deixando doente, né? Isso pode ser verdade, claro, né? Mas na verdade é muito além disso, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que na verdade, vamos olhar esse gráfico aqui pensando no cansaço, né? O que é o cansaço? Aquela sensação de alerta, onde eu cheguei lá, fiz uma tarefa, terminei a palestra aqui com o pessoal do SOC, estou cansado. Isso consumiu um pouco de mim. Mas ao longo do tempo, eu posso entrar em fadiga, né? Eu fiz esse exercício, fiz isso aqui ao longo de 1, 2, 3 dias, eu chego numa condição de fadiga. Legal, é uma exaustão mais intensa, vai diminuir bastante minha energia, que dá o ponto que eu não vou conseguir executar com afinco outra. A gente tem isso até no final do dia, porque a gente não tem condições de vamos ficar mais 5 horas extras e vou continuar desempenhando, entregando a mesma coisa. Mas se eu não respeito essa pausa, esse tempo, eu entro em burnout, entro em fadiga extrema. E a gente tem uma polêmica em cima de tudo isso. Mas o que eu quero dizer não é isso. Foi. Pá, desculpa. Seu computador de novo. Cara, eu não consigo aqui. Vamos lá de novo, vamos lá. Mas o que eu quero dizer para vocês não é
Exatamente esse lado. Eu quero encontrar o oposto. O oposto não é o trabalho proteger. O oposto é o trabalho desenvolver. E aí, se todo mundo olhar para si mesmo agora e olhar para o trabalho que vem desempenhando no lugar onde vocês estão hoje, me respondam: você é melhor do que antes ou não? É porque o trabalho desenvolve. Toda vez que a gente enfrenta demandas, enfrenta dificuldades, enfrenta desafios, a gente se desenvolve, a gente é melhor. Então, o trabalho, ele é para ser desafiador. A gente fala muito do burnout, da demanda excessiva. Não. A demanda tem que ser desafiadora. A questão é que tem outros elementos que a gente vai falar aqui, eu vou ter que ser bem breve, né? E que a gente tem que ter cuidado. Então, a pessoa não vai ter mais engajamento por conta da pressão, né? O que vai fazer, de fato, são os outros aspectos que a gente falou. Colaboração, reconhecimento, sentido do trabalho. Vamos olhar para isso também. Olhando para outros mitos. Olha, ele era tão bom, agora parece que está desmotivado. Olha, isso que a gente ouve bastante. Primeiro ano ele produzia muito, de repente parou de produzir. Será que isso tem uma causa? Pode ser que tenha uma causa e provavelmente pode até ser desmotivação. Mas por quê? O que está atrás disso para que umas pessoas fiquem motivadas por 5 anos, 6 anos numa empresa, numa atividade, outros não? Vamos falar que esse atleta, esse atleta que a gente quer que entregue, ele precisa desempenhar o trabalho. E o trabalho é conhecido como, lembra, tripalho, sofrimento. O trabalho como esforço, labor. Por Freud é labor. É o trabalho e esforço, aquele esforço que a gente faz. Mas o Freud colocou que existe o outro lado. O que acontece no atleta, no artista plástico? É subir no pódio, que é a autorrealização, o trabalho como opus, como obra. Eu fui lá, fiz o meu esforço, recebi, ganhei. Como isso, um mérito, uma medalha. Então, reconhecimento é fundamental. Se eu vou lá e fico entregando para o meu chefe a apresentação pronta, que ele nem coloca meu nome na apresentação, nem fala que eu ajudei a fazer, e ele vai lá e ganha o mérito daquilo que foi o esforço coletivo, ou foi o meu esforço. Eu tiro o opus, eu tiro a realização das pessoas. E é por isso que as pessoas desmotivam. É um dos motivos. Mas é claro, ou seja, será que existe alguma coisa por trás desse agora ele não é mais a mesma pessoa? Vamos refletir e o quanto que a gente tem esse espaço de reconhecimento, de desenvolvimento nas empresas e também de gratidão, né? Ou seja, será que todo mundo exerce gratidão de forma genuína no ambiente corporativo? Isso é fundamental para ajudar no engajamento. E tem um outro ponto que aqui eu coloquei como propósito, vou contar mais uma historinha bem rápida, sei que nosso tempo está acabando, vamos terminar esse 4 mitos, que é a história do presidente Kennedy, quando foi visitar a NASA antes de lançar o foguete para a Lua. Quando tem gente que não acredita, mas o homem foi para a Lua, sim, de verdade. Então, o foguete, o presidente foi visitar, foi no banheiro, foi lá, encontrou o moço da limpeza e, por curiosidade, foi perguntar para o moço da limpeza: e aí, você gosta de trabalhar na NASA? Ele falou: gosto. E ele perguntou: mas por que você gosta de trabalhar na NASA? Pensa numa atividade que a gente chama de atividade até invisível, porque são as pessoas, às vezes, que estão numa atividade que não são tão satisfeitas com aquilo que eles fazem. E ele falou: olha, é porque eu sei que eu estou ajudando o homem a conquistar a Lua. É essa lógica em que a gente tem que enxergar aquilo como algo importante, algo que vai fazer diferença. Se o trabalho não faz parte de um todo, a gente tem que mudar essa percepção. E a gente constrói isso no ambiente, ou às vezes o ambiente está tão ruim que a gente vai ter que mexer no ambiente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que trazer. Como que a gente traz essa mudança de visão em relação ao trabalho? E aqui eu trago alguns exemplos. A gente, com dinheiro, vai comprar uma casa, mas não um lar. A gente pode comprar relógio, mas não tempo. Eu posso comprar uma casa, mas não vou comprar o dormir bem. Eu vou comprar um tênis, mas não disposição. Vou comprar uma consulta, mas não saúde. O que vai fazer sentido é como que eu percebo aquilo que eu estou vendo. E às vezes as pessoas falam assim: mas eu trabalho aqui e não dou muita atenção para isso. Os dois estão perdendo. Porque eu não estou me desenvolvendo, eu não estou sendo melhor. A hora que eu consigo perceber isso como algo importante e que está transformando não só o ambiente de trabalho, mas a mim mesmo, eu posso mudar a minha percepção de importância da empresa. E a gente pode contribuir isso dentro do ambiente de trabalho. O quinto mito, então, que a gente tem aqui é: vamos separar as coisas. Seus problemas pessoais deixe em casa. É claro, a gente quer separar o dia do trabalho, até o Ministério do Trabalho fiscaliza se você encerrou o computador, não estava fazendo hora extra que não podia fazer. Mas, em tese, o que eu quero trazer aqui não é isso. Até porque o filme Ruptura tentou fazer essa separação, né, da minha mente quando eu estou no trabalho e fora, mas a gente viu que isso é inviável, até mesmo na série Ruptura. E aí, quando a gente fala aqui
o que é importante a gente ter visão e de forma muito clara é que não é o separar o trabalho, é o quanto que do meu trabalho é vida. Eu estou gastando o tempo da minha vida. O tempo que eu estou gastando ali, eu tenho que ser investimento, né? Porque se aquilo não faz parte da minha vida, eu não consigo viver o trabalho de fato, é claro, aí aquilo não tem conteúdo, eu estou perdendo tempo. Então, eu preciso entender isso como parte da minha vida, certo? Vou compartilhar de novo, vamos lá, estamos acabando esse sofrimento aqui da tela. Obrigado, Gustavo, me alertar aqui. E é isso que é importante. A gente, não só a questão de separar, mas o quanto que o meu trabalho faz parte da minha vida. Entenda que o trabalho é vida. Não estou dizendo para você ficar só trazendo seus problemas lá para dentro da empresa. Não é essa a lógica que eu quero trazer para vocês. O sexto mito é, vamos criar um prêmio para quem entregar o melhor resultado. E algumas empresas criam competição para todos os lados. Melhor vendedor, melhor em vendas. Ninguém está dizendo que esse processo de mérito não seja importante dentro das empresas. Mas ele está competindo com quem? Com ele mesmo do mês passado ou ele está competindo com o coleguinha do lado? Porque se ele está competindo com o coleguinha do lado, provavelmente vai ter 10 desengajados e um engajado, né? Então, o que importa para a gente não é só, então, esse destino, importa a jornada e importa também a parceria que eu tenho. Sucesso é um resultado compartilhado, né? Ou seja, eu preciso criar um ambiente em que tenha colaboração. E mais para frente vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso aqui. Ninguém joga sozinho. Quando a gente olha as métricas, isso aqui é do Karasek, JSS, que está voltado já para a saúde mental, já sabe muito bem do que eu estou falando, mas ele sempre tem lá o quanto que eu tenho autonomia para tomar minhas decisões, quanto que eu tenho demanda. E o trabalho saudável não é o trabalho necessariamente que tem alta demanda. Ele pode ser um trabalho com baixa demanda, que não é tão bom. É um trabalho que pode até ser chamado perigoso. Mas olha só, um trabalho com alta demanda em que eu tenho apoio social, apoio da minha equipe, apoio da minha chefia e mais autonomia. Ele é um trabalho saudável. Nunca a demanda intensa é importante, é ruim. A questão é se eu tenho os recursos para lidar com aquela demanda. E é claro, existem demandas excessivas, principalmente quando inclui esse tempo. Então é um processo onde envolve o líder, a equipe e a empresa. E mais um motivo para a gente enxergar esse trabalho como parte da nossa vida, esse é um gráfico muito interessante. Ele mostra, ao longo da nossa vida, ali começa ali, no caso, nos 15 anos de idade e vai até os 80 anos de idade. E aqui é o tempo que a gente fica, olha só que interessante, com os nossos amigos, né? Então a gente tem um tempinho que a gente gasta por dia em média. Com os nossos filhos, olha que interessante, com os nossos filhos a gente fica um bom tempo, né? Até 4 horas por dia, dependendo da época da nossa vida. Com a nossa companheira, bastante, hoje em dia, com tanta separação, a gente vê mais um alto e baixo dessa história, não é tão assim bonito como a gente está vendo, mas olha só com os nossos colegas de trabalho. A gente passa mais de 3 horas com esses colegas, a gente fica 8 horas por dia, mas de forma conectadas com essas pessoas, mais de 3 horas por dia, ou seja, é a maior conexão que a gente tem na nossa vida ao longo do maior tempo possível. Porque quando a gente passa dos 40, nossos filhos vão para fora de casa, enquanto que eu vou continuar trabalhando com meus colegas do trabalho. Ou seja, não faz sentido o seu ambiente somente competitivo. O ambiente precisa ser colaborativo, onde as pessoas se colaboram, cooperam, confiam, comunicam. É isso que vai fazer a grande diferença em resultado. Se eu coloco um ambiente só de competição, um sabota o resultado do outro. Ninguém precisa identificar o outro, porque eu só vou ganhar se eu for o que vai ganhar mais. Então, trabalhar juntos, isso aqui é de um artigo, estar aberto com os colegas aumenta a criatividade, resolução de problemas e potencializa a criatividade. Olha que interessante. Bem, aí a gente fica com a mensagem, né? O quanto do meu trabalho é vida, né? Ou seja, o trabalho nosso é vida. Eu preciso enxergar isso. A gente precisa ter ambiente de trabalho assim. É claro que às vezes não depende só da gente. Às vezes é um ambiente muito ruim. E a gente precisa que esses ambientes sejam saudáveis para as pessoas. E isso traz resultado, né? Bem, eu ia falar aqui dos fatores psicossociais. Vamos para o final, para a pergunta, porque por conta do tempo, tá? Eu acho que aqui é um tema que já vai ser falado bastante, né? É importante que a gente faça as ações. E a última mensagem que eu tenho aqui para vocês é desse slide, que é para dizer o seguinte:
muita gente está lá na NR17 e 7 querendo fazer métricas para medir como é que está a situação do meu psicossocial na minha empresa. E aí, quando descobrir, vai pensar como é que eu vou diminuir, como é que eu vou enrolar com essa história aqui, que eu não posso colocar isso, né? Então, antes da gente pensar nessas duas questões, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer de plano de ação dentro da empresa e que pode fazer, de fato, que as pessoas se desenvolvam, que esse ambiente realmente seja mais saudável, para que depois, quando aplicar qualquer métrica, ela vai funcionar. Todos esses mitos que eu trouxe aqui para vocês, eles são embasados nas dimensões que são avaliadas no ambiente psicossocial. E é por isso que a gente trouxe aqui algumas argumentações, às vezes com alguma historinha, às vezes com alguns exemplos, mas com o objetivo de mostrar para vocês que esses elementos no ambiente de trabalho, e às vezes é muito difícil, imagina quando você tem na empresa uma alta liderança que não é esse exemplo que a gente quer, e a gente precisa desmistificar esse ambiente de trabalho. Bem, vamos dar uma olhada aqui para o nosso resultado, pessoal. Alex, volta agora o compartilhamento. O que foi? Volta agora o compartilhamento, que caiu de novo. Caiu. É só as respostas. Eu vou mostrar para o pessoal, né? Olha que interessante aqui, o pessoal aqui, na grande maior parte, tem uma clareza muito boa, 33%, um terço deles, né? Ou seja, sem saúde mental não existe performance, né? A gente provou isso aqui com essa nossa conversa. Entendo bem, mas ainda vejo espaço para aprender e aplicar. Isso, vou dizer, é o que mais tem. Eu acho até que às vezes eu estou mais aqui, viu? Porque tem muito para a gente aprender. Sei que é importante, mas ainda não conecto com os resultados. Essa é a grande dificuldade que o pessoal precisa. Não consegue nem, às vezes, conectar com o PGR, né? É uma dificuldade tão grande. Tenho pouca clareza. Vejo mais como tema de RH, do que estratégico. Olha só, às vezes a gente é do time de SST, principalmente de segurança, a gente não consegue, é difícil, até para a gente médico que não teve essa vivência no psicossocial, às vezes tem uma dificuldade de conectar as coisas mesmo. E ainda não vejo relação entre psicossocial e desempenhos na empresa. A gente trouxe algumas argumentações para ver se a gente consegue mudar a ideia de quem não acreditou aqui nessa possibilidade. Eu vou pular o último slide aqui, Gustavo, para tirar. Deixa eu tirar o compartilhamento. Tirei? Ok. Para voltar aqui para as perguntas. Bem, tive que ser muito breve e rápido aqui para a gente não tomar o tempo desse momento aqui de compartilhamento. Tem alguma pergunta, Dani? Não. Oi? Não, enquanto o pessoal está olhando. Estamos sem o chat por causa daquele problema que a gente teve, sabe, hoje de manhã. A gente não conseguia. O Alex, a gente aprende aqui também. Vocês estão ouvindo? Sim, vamos lá. A gente aprende também com você, né? Extremamente técnico, que é um ponto importante para a gente aqui dentro. Isso é muito bom, ver números, dados, substancial. Para quem está ouvindo agora, né, e pensando, eu gosto de uma coisa que você gostou muito, eu ainda gosto muito do velho bom carazão, né, que é a escala de 10 do trabalho. São 17 questões que a gente aplica, baseadas em demanda, controle e suporte. Né? É um equilíbrio que se faz desse perfil, que traduz ali capacidade, produtividade. E essas são, para quem está aí, para quem é um usuário SOC, agora pensando no modelo do SOC, essas são possibilidades de aplicação através da ferramenta, né? Que é buscar questionários, aplicar a ferramenta. Agora a gente tem módulo de questionários digitais, para quem não viu, não usou ainda, recém-lançado, inclusive com a opção de anonimidade. Particularmente, né, vou dar uma dica aqui, para quem faz sentido, quando eu gosto de fazer a avaliação de psicossocial, na prévia do exame periódico, junto com o exame ocupacional. É um bom momento, né? Um momento. Eu vou lembrar aqui o Paulo Zétola, Alex, vou lembrar o Zétola, nós falamos sobre ele semana passada, né? O Zétola, lá atrás, há uns 20 anos atrás, ele falava: Gustavo, o periódico é um momento mágico, um negócio que a gente não pode perder, né? E é isso mesmo. Estar ali com o trabalhador, é falar do fio de cabelo, a unha do pé, e por que não saber da relação dele, dessa sobrecarga de trabalho, das demandas que ele tem, do controle que ele tem e de como é o suporte daquele ambiente em relação a isso. Isso traduz vamos dizer assim, um equilíbrio. Não tira dos profissionais de saúde e segurança uma tarefa difícil e, às vezes, esquecida, por assim dizer, ou relegada por um lado. Qual é essa tarefa? Identificar fatores de risco, a gente tem que dar nome aos bois. Qual é a lista de fatores de riscos que eu vou utilizar? Né? É preciso definir uma lista. Esses fatores de riscos
tem que ir para o PGR, tem que ser aplicados no PGR. Eu tenho que atribuir ali severidade e probabilidade, que fazem parte da análise de risco, daquela nossa matriz de risco usada pela empresa, qual empresa escolhe a sua ali dentro. Severidade, né? Eu tenho lá os graus de severidade, a gente tem adotado a ideia, entendendo que os transtornos mentais são uma doença grave, que leva a afastamentos, porém reversível, né? De fato são. Então, uma severidade grave, mas reversível, importante, mas reversível, moderada, mas reversível, e a probabilidade vai variar em relação aos casos de ocorrências. Cuidado, por exemplo, com a ideia de associar isso com absenteísmo. Eu vou medir atestados. Cara, lembram da crise de saúde mental? A maior parte dos atestados hoje que vem já é por transtorno mental. Cuidado ali, isso não quer dizer que essa probabilidade esteja associada ao trabalho. Mesmo a severidade que a gente falou pode mudar, especialmente em casos de suicídio, ideação suicida, história na empresa desse perfil. Então, é um processo dinâmico. Talvez os trabalhadores da saúde tenham uma compreensão alta sobre isso, mas quem faz essa aplicação no PGR muitas vezes é o time de segurança. E aí, de novo, a gente volta para aquela tarefa mista, né, multidisciplinar. A gente tem que sentar e fazer isso juntos, né? Nós não vamos ser tão bons identificando isso na saúde para colocar no PGR, e a engenharia não vai ser tão boa. Se a gente sair de braços dados ali, não competindo, né, naquele último slide seu ali dentro, a gente constrói conteúdo, constrói variáveis, entende o ambiente da empresa. Uma coisa que doutor, a gente conseguiu aqui uma pergunta que eu acho importante aí, só para vocês explanarem um pouquinho mais sobre isso. O que vai acontecer com as empresas que não respeitarem a NR1, que não respeitarem a avaliação psicossocial, que não fizerem esse trabalho? Olha, pode responder, Gustavo. Pode ser. Eu vou responder duramente. Eu vou lembrar o Luciano Huck, por sua conta e risco. Né? Por sua conta e risco, pode não acontecer nada, você não ser fiscalizado em nenhum momento, e pode a casa cair no dia seguinte. Né? A dificuldade da fiscalização é real, a gente não tem tantos fiscais quanto gostaria. 2017, eu tinha esse dado, 3% das empresas brasileiras foram fiscalizadas. Mas hoje o modelo é diferente, a gente tem rede social. Então, assim, essa é uma decisão. Essa é a pergunta reativa, né? O que vai acontecer? Estou preocupado, eu não quero cumprir a norma. E o que a gente veio trazer aqui hoje foi algo mais interessante. Se você, dependente, se não tivesse norma, porque eu trabalho há 5 anos, independente se eu não tivesse a norma, o ganho que eu tenho trabalhando com um plano de ação para fazer ações positivas, treinando as lideranças de saúde mental, treinando os nossos colaboradores de saúde mental, olhando para todos os aspectos da empresa, criando um ambiente de gratidão, de reconhecimento, de recompensa, um ambiente onde as pessoas tenham alguma autonomia de alguma certa forma. A gente viu que eu consigo superar melhor os meus desafios porque eu tenho o meu ambiente mais colaborativo. Por que eu não vou construir esse ambiente colaborativo? Essa é a pergunta que a gente veio trazer aqui, quando a gente foi feita a pergunta pelo SOC no início, sobre se o psicossocial é importante para as empresas. E aí é legal, a pergunta é reativa, mas ela é interessante, né? Justamente para a gente sair desse reativo. Bem, o que acontece se um trabalhador, vamos olhar para o pessoal da higiene e da segurança, se ele não usar o telabarte lá e sofrer um acidente e cair de altura, né? Então, assim, tá pensando o quê? No fiscal ou na pessoa que vai sofrer um acidente grave, né? Ou fatal? Então, eu acho que essa lógica que a gente tem no psicossocial, né? Porque o mundo está bem caótico. A gente já falou, a gente está fazendo 1000 vezes mais com 1000 vezes menos tempo. E é inevitável. É inevitável que está todo mundo usando a inteligência artificial. Vocês não têm uma palestra aqui, né? Então, eu acredito que... E só que é um mecanismo, como o Gustavo falou, dá para fazer no periódico. O que não pode, essas perguntas, ser usado no individual. Faz no periódico, mas deixa separado, porque ela é para ser usada de forma coletiva. Karasek eu acho maravilhoso, uso ainda até hoje, e é importante a gente olhar, ele tem um errinho, na minha opinião. Demanda baixa não dá nada. Não, demanda baixa é ruim, é monotonia, ninguém se sente que vai desenvolver. A demanda ela tem que ser justa, né? Tem que ser até intensa, tem que ter dificuldade.
A questão é que tem que ter uma equipe que me ajuda, eu tenho que ter a ferramenta necessária para poder enfrentar os desafios do dia a dia. É isso que faz a mudança, né, Gustavo? Dani? Desculpa, eu acho que o tempo já foi. Não, já foi, tá estourado, mas eu acho que assim, foi muito pertinente que vocês trouxeram, porque o maior ativo da empresa são as pessoas. Eu acho que é isso. A gente não precisa falar mais nada, né? Uma empresa não roda se ela não tiver pessoas saudáveis para fazer com que ela produza e que ela traga lucro. Então, assim, eu acho que essa é a resposta, né? A gente vai cumprir legislação, a gente vai trazer que as pessoas sejam saudáveis e que consigam fazer com que a empresa cresça. Vamos fazer o básico, né? Antes que aconteça com o Gustavo. Navegar nos ventos, assim, sabe, a qualquer direção, né, Gustavo? Pode não dar nada, mas pode ser que eu encontre alguma coisa, né? Eu posso chegar num outro continente, né? Aí você está em risco. Você vai trabalhar em risco, né? Não dá, né? Risco. Não dá. E outra, você trouxe uma entonação, não dá para esquecer o seguinte: se eu melhorar o ambiente, eu melhoro a produtividade. Essa produtividade pode matar a própria empresa. Esse comportamento pode matar a empresa. Ou o seu negócio dá muito resultado econômico financeiro para você não fazer nada e chutar o balde, ou um dia você vai quebrar, isso não dura para sempre. Então, um desafio. E a recompensa não é só financeira que a gente tem que ter com o time, né? Ela, às vezes, o pessoal, conquistamos a meta, é um churrasco no final de semana, no final da semana, é um prêmio simbólico que a pessoa quer receber pelo seu empenho. E como equipe, inclusive, né? Às vezes a gente tem que avaliar, comparar eu comigo mesmo, lembra que eu falei, né? Mais do que a gente comparar com o colega do lado, que aí a gente vai ter desengajamento muitas vezes, né? Uma parte engaja, outra parte fala, não vou ganhar mesmo, então vou entregar minha meta aqui normal e tá certo, né? Então, às vezes acontece isso. Não que a gente vai só avaliar o coletivo, vai avaliar o individual e muito forte, né? Tá bom? Eu acho que era isso. Não sei se a gente trouxe aí as nossas mensagens aí para vocês. Não sei se tinha uma pergunta que eu acho que já vai ser respondida depois, viu, Dani? Aqui que eu estava olhando, acho que vai ser respondida nas outras palestras. Então não vamos atrapalhar os demais, colegas. Já Marcato vem aí e vai dar continuidade aí nas respostas, né? Bom, obrigado pela aula, né, Gustavo, Alex. A gente poderia ficar aqui com vocês a tarde inteira falando sobre esse tema e trazendo aí toda a expertise que vocês têm. Mas, infelizmente, a Aline já apareceu, e se ela apareceu, é pra gente se retirar, entendeu? Mas vamos conversando, eu acho que não vai faltar oportunidade de repente, a gente fazer novas palestras, novos webinários sobre o tema, porque isso é um tema muito relevante e que vai ficar aí daqui para frente, vai ser muito discutido e muito falado, né? Para agradecer, então, Alex, gostei da parceria, viu? A gente encaixou bem, já de longa data, né, meu querido? Muita história nas costas, entendeu? Muita história nas costas. Meninas, muito obrigado, viu? Obrigada, doutor. Obrigada, Alex. Obrigada, Aline. Eu acho que é isso. A gente que agradece imensamente, doutor Gustavo, doutor Alexander, muito obrigada pelo show, tá? De sempre, quando vocês entram no palco, é muito esclarecedor. E como disse a Dani, nossa gerente comercial, no comecinho lá falei coordenadora, mas é gerente, são muitas informações aqui, tá? Pode ter certeza, público SST, terão outras e outras dobradinhas dessa, porque realmente a gente merece estar sempre munido aí do que há de melhor e o que agrega realmente, porque além sim, né, de pensar em toda essa nossa gestão, a gente tem que também contribuir para essa vida da ponta, essa vida do colaborador. Então, doutor Gustavo, doutor Alexander, uma vez, muito obrigada. Dani, muito obrigada. Beijo, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Até mais.